Vamos falar agora então sobre inteligência artificial e as vantagens da aplicação no agro. Eu converso agora com o Luiz Eduardo Lugero, especialista em tecnologia. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Simone. Obrigado por receber. Prazer é todo nosso para essa conversa aqui com você hoje, viu? Olha só, empresas agrícolas e produtores também, né, estão sempre adotando, né, cada vez mais, né, melhor dizendo, adotando essas tecnologias baseadas na inteligência artificial. Quais então as vantagens para o produtor? São várias vantagens, né? A gente vê desde a automatização robótica ali dos processos manuais que são feitos dentro do campo, até a parte de vigilância, inclusive a parte de legalização financeira dos processos. Então, a gente vê a inteligência artificial ela sendo implementada em várias áreas. Eu falei que essas empresas agrícolas, produtores, eles estão adotando cada vez mais essas tecnologias, né? Não tem para onde correr, vai ser esse o futuro? Não só no agro, Simone, não só no agro, a gente vê aí uma nova revolução industrial vindo, uma revolução industrial baseada em agentes autônomos. Então, a gente vê aí a NVIDIA liderando essa frente, e no agro a gente já vê isso acontecendo há muito tempo. A gente já tem aí a parte de colheitadeiras automáticas, a gente já tem a parte de monitoramento e segurança dos grandes campos aí por meio de drones autônomos registrados por inteligência artificial, a gente já tem aí as colheitadeiras dirigindo sozinhas, a gente já vê aí muita coisa que utiliza inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, parece um bicho de sete cabeças, mas um exemplo muito legal que eu tenho para dar é até o caixa eletrônico que a gente usa é inteligência artificial. O que a gente está vendo acontecer agora é um novo patamar da inteligência artificial. A gente está vendo um patamar onde a gente consegue, por meio dos agentes autônomos, automatizar certas ações humanas que seriam impossíveis de automatizar há 2 anos atrás. Então, a gente vê isso sendo implementado no campo, mas em todos os mercados isso vai ser implementado, e as empresas que não conseguirem se adaptar, elas vão ter um trajeto aí mais difícil nos próximos anos. Esse trajeto mais difícil aí, pegando esse gancho, então uma fazenda, né? Você falou de empresa, mas uma fazenda que utiliza tecnologias avançadas, é aquela então que ela vai ter resultados assim, que podem aumentar a produtividade, também a rentabilidade? Sim, vamos pensar em otimização de processos. A gente tem muitos processos que eles são feitos manuais no campo. Então, a gente vê a inteligência artificial ela entrando para conseguir diminuir aí essa utilização de mão de obra manual, para a gente conseguir substituir ela cada vez mais por máquinas. Então, a gente vê uma maquinização no campo que, consequentemente, aumenta a produtividade. Quando a gente aumenta a produtividade, a gente diminui o custo e consequentemente aumenta aí a margem de lucratividade pro produtor agrícola. Você citou máquinas agrícolas, né? Também a irrigação, pode ser, drone também, não é, Luiz? A gente vê tudo isso acontecendo hoje, né? A presença da inteligência artificial no campo, desde esse monitoramento, assim dizendo, uma rapidez e precisão, né? Nesse detalhamento, não é? Quando a gente fala do processamento de dados a partir da inteligência artificial, a gente consegue visualizar novos tipos de informação que antes a gente não conseguia, porque o cruzamento desses dados e até a recolha desses dados, adquirir esses dados e pegar ali diretamente do campo se tornava muito complexo. Mas hoje, misturando a tecnologia de inteligência artificial com a parte de tanto IoT quanto 5G ou Starlink aí que já está abrangente no Brasil, a gente consegue aumentar a conectividade. E aumentando a conectividade, a gente consegue melhorar o registro desses dados, e com a inteligência artificial a gente consegue tratar esses dados para conseguir, tratando esses dados, gerar dashboards inteligentes para conseguir acompanhar melhor a produção. Então, cada vez mais os dados vão ser mais assertivos e a gente vai ter mais previsibilidade na colheita e previsibilidade ali no agronegócio. Habilidade, não é? Com uma economia e redução de custos. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de previsibilidade, a gente está falando de economia de custos, querendo ou não, a gente está falando disso, porque quando a gente trabalha com previsionamento, a gente consegue fazer um acompanhamento melhor dos indicadores principais ali da colheita. Então, quando a gente tem isso em mãos, a gente consegue tomar ações preventivas, que é muito melhor do que a gente fazer uma ação reativa,
que consequentemente economiza mais recursos. Tá certo, Luiz, para a gente já ir finalizando aqui a nossa conversa, não é? Eu queria que você falasse rapidamente aí as barreiras, desafios aí para quem inicia nesse processo de implementação. O processo de implementação da inteligência artificial no campo, ele tem uma barreira muito clara, que é a questão da internet, que a gente está conseguindo melhorar isso através do 5G, através do Starlink, e a gente tem uma outra barreira de entrada também, que é muito clara, que é a questão do custo dos equipamentos. Então, o custo dos equipamentos, o custo da troca dos equipamentos aí, ele tende a ser muito alto. Então, quando a gente entende esses dois pontos, a gente entende que tem um período que as empresas vão precisar para elas se adaptarem a essas novas tecnologias, como qualquer outra tecnologia. Mas a gente vê que tem algumas barreiras ainda para serem ultrapassadas, mas a gente vê também o governo vindo muito forte com subsídios para conseguir trazer isso para o produtor agrícola lá na ponta e melhorar a produção do Brasil como um todo, né? Querendo ou não, o Brasil é o grande celeiro aí do mundo, então, tanto de talentos quanto agrícola. Então, eu acredito que aí nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais o governo vindo e apoiando essas iniciativas de tecnologia para o campo. Certo, Luiz Eduardo Lugero, especialista em tecnologia, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente no AgroMais 17 horas e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, Simone. Mais uma vez grato.